Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 7º dia da nossa novena dedicada a São José. Se você tem a sua Bíblia e deseja acompanhar conosco, hoje eu convido que nós meditemos juntos o Evangelho de São Lucas, no capítulo 2, versículos de 40 a 42. A meditação será depois da nossa oração. Oração a São José. Deus e Senhor meu, uno e trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Creio que estou em vossa soberana presença agora, quando pretendo consagrar a São José esta novena. Adoro-vos com todo o meu coração, porque sois infinitamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas. Adoro-vos com toda a intensidade de que sou capaz e arrependo-me dos muitos pecados que fiz contra vossa divina majestade. Quero, nesta novena, aprender as virtudes que com tanta perfeição praticou o glorioso patriarca São José e alcançar por sua intercessão as graças de que tanto preciso. Agora em silêncio, apresente a sua intenção para esta novena. Senhor, que sou eu para me atrever a comparecer diante da vossa presença? Conheço a deficiência de meus méritos e a multidão de meus pecados, pelos quais não mereço ser ouvido em minhas orações. Mas o que não mereço, merece-o o Pai nutrício de Jesus. O que não posso, Ele pode. Venho, portanto, com toda a confiança, implorar a divina clemência, não fiado em minha fraqueza, mas no poder e valimento de São José. Amém. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 7º dia da nossa novena dedicada a São José. O tema de hoje é São José, guardião da Sagrada Família. Se você tem a Bíblia, o padre disse antes da nossa oração, nós vamos meditar o Evangelho de São Lucas, capítulo 2, versículos de 40 a 52. E aí você pode ler na sua Bíblia, nós vamos perceber aqui a força, a sabedoria, como que José protegia, como que José foi um grande guardião da Sagrada Família. Quando nós meditávamos ali nos primeiros dias sobre as características de um grande homem, as características de um homem como José, o padre dizia da importância da coragem. E aí eu disse também alguns vídeos atrás, e aí eu ouvi várias pessoas dizendo assim: padre, realmente nós vivemos em um mundo onde os homens muitas vezes são tão fracos. Uma pessoa disse
que ouviu do marido a expressão homem de borracha. Eu recebi também uma mensagem, alguém dizendo assim, homens adocicados. E nós respeitamos, devemos respeitar a personalidade de cada um, mas algo que também é muito comum na nossa sociedade, e isso deve nos entristecer, é uma grande inversão de valores. Uma grande inversão de valores. Nós encontramos aí muitas mulheres querendo ser como homens, e aí nós encontramos muitos homens querendo ser como mulheres. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, olha, mas eu escolho aquilo que eu sou, eu escolho aquilo que me agrada. Tem várias coisas que nós vamos escolher, mas o homem e a mulher têm uma personalidade, têm uma psicologia, têm um jeito de ser que se complementa, que eles são diferentes. Então, é mais comum que a mulher, ela fale mais. É mais comum que a mulher, ela se expresse, ela organiza, ela tem mais iniciativa. Os homens, muitas vezes, eles falam menos, mas quando ele fala, ele tem mais força e mais autoridade. Veja que acontece em uma família muitas vezes. Claro, tem as exceções, tem mulheres que vão dizer assim no vídeo, padre, na minha casa eu sou pai e mãe. E muitos homens vão dizer, eu também tenho que fazer o papel muitas vezes da mulher. Então existem situações que escapam aquilo que é a regra, aquilo que é o ordinário. Mas normalmente, quando uma situação está difícil, a mãe não sabe mais o que fazer, ela diz assim, vou dizer para o seu pai, vou falar para o seu pai. É como se fosse ali a última alternativa que ela tem. E aí o rapaz, ele já começa a ficar com medo e aí ele acaba temendo castigo. Então, um filho, ele não precisa ter medo dos pais, ele precisa ter respeito. E aí o respeito, ele passa pela clareza nas ideias, na clareza de nós nos expressarmos, na clareza dos pais deixarem de uma forma assim, parece até redundante, mas os pais não deixarem dúvida daquilo que são valores, daquilo que eles esperam que os filhos façam, principalmente na casa deles. Você fazendo isso, você cumprindo essa missão, você está guardando, você está zelando pela sua família. E uma das grandes qualidades de uma pessoa que quer ser um guardião de uma família, o guardião da sua família do jeito que São José foi o guardião da Sagrada Família, é você ensinando os seus filhos a tomar decisão. A vida é uma grande arte de escolher. Quando nós escolhemos certo, nossa vida ela fica um pouco melhor, ela fica mais tranquila. Porém, quando as nossas decisões elas não são corretas, elas não são boas, aí vem o sofrimento, vem as grandes dificuldades. Então, querido irmão, querida irmã, você que é pai, você que é mãe, você não conseguirá estar sempre com seu filho para decidir por ele. Ensine os seus filhos a decidir. Ensine os seus filhos a tomar decisão. Paternidade, maternidade é uma grande missão. Me recordo de uma vez uma pessoa ali mais ou menos uns 40 anos, ele se casou e teve um filho. E aí eu encontrando com ele, eu perguntava como que é a experiência de ser pai. E ele disse assim, padre, a minha vida nunca mais foi a mesma. Minha vida nunca mais foi a mesma. E aí seguramente é por preocupações financeiras, a saúde, muitas vezes porque ele acorda no horário que ele gostaria de estar dormindo. Então, seguramente ali ele estava percebendo a responsabilidade que estava nas costas dele. Querido irmão, querida irmã, mesmo aqueles que não são pais, aqueles que não são mães. Tem muitas pessoas que acompanham a nossa novena rezando, muitas mulheres rezando para ter um José. Quantas pessoas que rezam, padre, eu quero ter um José, eu quero me casar, eu quero ter um companheiro. Então, primeira parte do dia de hoje, o padre falava sobre o guardião da casa, como que nós devemos ser guardiões da nossa casa. E aqui, o último exemplo que eu dava é aprendermos ou ensinarmos os nossos filhos para tomarmos boas decisões. Agora vamos falar sobre o casamento. Também tinha uma pessoa, ou pelo menos algumas, que colocaram nos comentários, reze, padre, para eu encontrar o meu José, reze para eu ter um bom casamento. Querido irmão, querida irmã, o padre reza, nós devemos pedir essa graça, mas você não precisa se casar para ser feliz. Você não precisa se casar para ser melhor do que as outras pessoas. Quantas pessoas que de repente tiveram uma experiência frustrada no namoro
e a partir dessa experiência frustrada, parece que a vida dessa pessoa acabou e elas se sentem inferiores aos outros. Se você, por algum motivo, você não se casou, você não é inferior a ninguém. E algo que você já sabe e eu recordo, você não precisa ficar dando satisfação da sua vida para os outros, nem para as pessoas que muitas vezes são mais próximas de você. Existem coisas que você guarda no seu coração e você partilha com quem você quiser. Se você, por algum motivo, não é guardião da sua família, a mulher também deve ser guardiã da sua casa, deve proteger a sua família, você deve ser guardião da sua fé. Se você tem a possibilidade de ir à igreja, tente ir à igreja pelo menos ali, participar pelo menos 2 vezes por semana da Santa Missa. E você que é pai, você que é mãe, a sua missão é guardar, é proteger, é defender a sua família. São José, ele assumiu e abraçou essa missão. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, continue firme, alegre, determinado. Que Deus te abençoe e te proteja. Amanhã, com a graça de Deus, será o 8º dia. Coloque ali nos comentários o que isso significa para você ser o guardião da sua casa. Se inscreva no nosso canal, se prepare, amanhã também será um dia muito abençoado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu tão simples, eu tão simples, tão pequeno, um carpinteiro e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. E eu disse: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José, simples José, e nada mais. Eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar até o fim. Eu sou escravo de tua promessa e sou feliz vivendo assim. Eu tão simples, tão